Copa tá no ar, tá on. E hoje eu estou aqui no programa com essa dupla super entrosada. Tipo Batman e Robin, Pelé, Garrincha. Nós temos aqui Osmar Garrafa e Alexandre Silvestre. E aí, Garrafa, é entrosamento, intimidade dentro e fora de campo. Isso aqui é o mínimo do que acontece. Baba deles, E a quinta série, né? Tá na minha alma. Olha, é dia de conferir a preparação do Palmeiras pro duelo de amanhã pela Libertadores. E o Corinthians também tem jogo pelo torneio continental. O Thiago Salazar tá no Parque São Jorge para trazer as novidades pra gente, né? Inclusive da situação política que tá fervendo no timão. Já o São Paulo trabalha de olho na Sul-Americana. O José Paes é quem tá no CCT da Barra Funda hoje com as notícias pra gente. No Santos, o desafio de hoje vale muito na Sul-Americana. A gente ainda tem um momento de velocidade com o Rodrigo França, que tá chegando no Corolla dele, tá acelerando. Estaciona o Rodrigo, vem aqui. Fique com a gente, nós voltamos rapidinho. Olha a gente aqui de volta e já seguimos com o sorteio de hoje das quartas de final da Copa do Brasil. Presta atenção porque agora já tá tudo direcionado para a semifinal também. Vamos lá. O Corinthians joga a primeira fora de casa contra o América Mineiro e decide na Neoquímica Arena, certo? Já o São Paulo recebe o Palmeiras no Morumbi, com duelo decisivo entre os rivais no Allianz Parque, entendeu? Do outro lado da chave, o Bahia pega o Grêmio em casa, com o segundo confronto em Porto Alegre. Por fim, o Flamengo pega o Atlético Paranaense no Maracanã. A segunda partida vai ser em Curitiba. Então vamos ver assim, ficou assim, pessoal, desse jeito. Vamos ver quem passa? Quem passa aí do primeiro, ô Garrafa? Pra mim passa o Corinthians. O Corinthians é favorito, não é? Apesar de ter perdido nesse final de semana pro América, mas era uma outra circunstância, o Corinthians é o favorito, decide em casa. Eu até gosto de decidir fora, mas decidir em casa, na arena, eu entendo que o Corinthians, se não passar, é zebra. E aí... Não, vamos fazer primeiro Garrafa. Quem passa pro Garrafa? Passa Corinthians. Passa Corinthians. Depois, no outro confronto, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras é favorito. Como você disse, o Palmeiras decide em casa. Palmeiras é favorito, mas temos aí camisas pesadas. Vale lembrar, Michele, que se o América não atrapalhar aí, se, por exemplo, o Corinthians eliminar o América, nós teremos um paulista na decisão da Copa do Brasil. Ah, sim. Não é isso? Não, na decisão. Ah, sim, que aí o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras, por exemplo. Ou São Paulo e Corinthians, né? Não, vai ser Corinthians e Palmeiras. Então tudo bem. E depois tem Grêmio Aí do outro lado lá, Grêmio e Bahia. Bahia passa o Grêmio. O Grêmio passa, mas não é com muita folga, não. E do outro lado, para mim passa o Atlético Paranaense, que decide na Arena, em Curitiba. Eu não tô botando fé no gato fogueteiro, não. Eu acho que passa o jogo de ontem, 4-1 no Vasco, aquela história toda. Sampaoli é maluco, ele é maluco. Ele não sabe jogar mata-mata, ele se aventura no ataque, ele quer gol, ele esquece o regulamento. Pra você é o quê? A final? Na final, então vamos por lá, do outro lado, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras é o favorito, Palmeiras e Atlético Paranaense. É um jogo só? São dois jogos. Não, aí Corinthians e Palmeiras vão ser dois jogos? Corinthians e Palmeiras, se passar Corinthians e Palmeiras, é um duelo muito equilibrado. Mas se fosse um jogo, eu acho que dava Corinthians. Um duelo muito equilibrado, Michele. O Corinthians tem condição de eliminar o Palmeiras, sim. Fazendo uma avaliação pelo momento, o Palmeiras é o favorito. Então, por isso que eu entendo. Palmeiras e Atlético e Palmeiras campeão. Muito bem. Alexandre Silvestre, sua análise agora. Bom, vamos lá. Eu sempre prefiro decidir em casa, mas no caso do São Paulo contra o Palmeiras, abro uma exceção. Melhor o São Paulo jogar primeiro no Morumbi para já não morrer de cara e ter uma oportunidade no jogo da volta. Mas aí não pode ser covarde, que nem foi na final do Campeonato Paulista do ano passado. Faz o placar no Morumbi, aí tem que jogar melhor. Mas o meu palpite é que vai passar o Palmeiras, que é favorito, passa o Corinthians, porque o que aconteceu no Brasileirão, o Corinthians perdeu pro América no jogo de mata-mata, com decisão em Itaquera, deve dar Corinthians. Para mim passa Corinthians, passa Palmeiras. E aí, Grêmio? Do outro lado passam Flamengo Bahia e Grêmio. Tá. E a final será Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio? Os dois copeiros. Nossa Senhora, hein? Que loucura. Aí. Bom, eu acho que passa Corinthians, passa Palmeiras, depois fica o Palmeiras, porque são dois jogos, se fosse um, talvez desse Corinthians. Depois passa o Grêmio, passa o Flamengo, aí fica só o Flamengo e a final é Palmeiras e Flamengo e dá Palmeiras. Mas eu tô torcendo pra eu errar. E detalhe... Eu tô torcendo pra eu errar e pra vocês errarem, pro São Paulo surpreender e chegar. Detalhe, as poucas vezes que joguei na loteria, nunca ganhei, então não significa, como isso é um palpite, não significa Mas eu gostaria que desse ou Corinthians ou Palmeiras. Campeão.
E claro que a nossa enquete do dia está em cima dos jogos da Copa do Brasil. Qual é o confronto mais equilibrado das quartas de final? É América Mineiro contra Corinthians? É São Paulo contra Palmeiras? Bahia e Grêmio ou Flamengo e Atlético Paranaense? Qual que é o mais equilibrado, Garrafa? Flamengo e Atlético Paranaense. E para vocês, Vocês estão humilhando o São Paulo mesmo, né? O São Paulo, quer dizer, você não quer o São Paulo na final. Porque na minha família só tem palmeirense e corintiano, não tem São Paulo. Quem perguntou, quem está apresentando o programa é ela. É, não posso fazer nem a Ela pergunta. que perguntou. Você está querendo mudar o contexto, louco, né? Ela fez uma pergunta, o senhor não respondeu. A fé. O confronto mais equilibrado vai ser Flamengo e Atlético. Concordou comigo, tá? É, tome. Então eu também acho que é esse. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Quero aproveitar para avisar que você pode acompanhar o programa ao vivo no youtube.com/Gazeta Esportiva e também o Mesa Redonda, youtube.com/Mesa Redonda ao vivo aos domingos. Mas só para dizer uma coisa, Michele, a Copa do Brasil é um torneio apaixonante, é um dos preferidos do torcedor pelo fato do imponderável. Tem um imponderável na Copa do Brasil. Mata-mata, não é? Mesmo com 2 jogos. Corridos, não dá para aguentar. Como é que você... A gente está fazendo aqui um exercício de favoritismo e tal. Você acha que Corinthians e Palmeiras dá para cravar que é o Palmeiras que vai passar? Dá. Não dá? Cravar? Com certeza absoluta? 2 jogos dá. Olha, Michele. Você viu o que o Corinthians fez com o Atlético Mineiro, Michele? Não dá para cravar. É verdade que é o Palmeiras. Não dá para cravar. É Corinthians e Palmeiras. É com o Renato Augusto ou é sem Renato Augusto? Então, tem toda essa questão. Tem janela de transferência, o Corinthians pode estar mais forte até com a chegada já desse Rojas. Tem isso, porque os jogos serão em julho. Então, esse é um cenário, né, de apostas agora. Ou sem Abel expulso? Entendeu? Aí, com Abel pilhado, como sempre, né? Porque já dissemos, Abel funciona assim. Nós tivemos Criciúma já na Copa do Brasil, Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil, Santo André. Mata-mata é muito mais emocionante, vamos falar a verdade. Abre essa possibilidade. E não é injusto, porque você tem que saber competir em 2 jogos na pressão de 180 minutos. Então você cravar num Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras, olha... Mas é pelo momento, pelo tamanho, pelo dinheiro, pelas condições, porque tá ganhando, mas porque tá Corinthians voando, e Palmeiras. Mas aí, Michele, que o campeonato por pontos corridos... O Corinthians tá assim, ó, numa montanha russa, amigo. Mas não cravar, né? Mas aí num confronto desse cara a cara, mata-mata, nos pontos corridos, teoricamente o time mais equilibrado, com mais força, mais regular, vai levar o título. Então, né? Quem tem então é o Palmeiras. O Palmeiras. Michele, o Corinthians, imaginamos, criando um cenário aqui. Tudo pode acontecer. Criando um cenário aqui. Corinthians e Palmeiras, primeiro jogo já na fase semifinal, primeiro jogo no Allianz Parque. É impossível. Não, Corinthians e Palmeiras vai ser na Neoquímica Arena. Não, é um sorteio. Não sabe, entendi. Né? Então, é que você falou Corinthians e Palmeiras. Esse confronto, Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, primeiro confronto acontecendo no Allianz Parque. É impossível imaginarmos no empate? 2-1 Palmeiras. Não, mas é impossível imaginarmos no empate? Não. É um Claro que não. Pode ter Aí empate. o Corinthians vai lá e ganha em Itaquera por 1-0. É impossível essa combinação? Não. É claro que não, se tratando da grandeza dessas duas camisas. É impossível o São Paulo ganhar do Palmeiras de 2-0 no primeiro jogo no Morumbi? Não. É impossível o São Paulo perder só de 1 no jogo da volta? Também não. Também não, gente. Também não. O Palmeiras gente, uma coisa é você ser favorito. Porque uma coisa é você ser favorito. Pode gravar, Michele. Talvez a gente erre aqui 50% dos palpites que a gente deu. Não na fase de quartas, mas já avançando de semifinal. Porque tem o imponderável da Copa do Brasil. Eu, gostaria muito de ver o Corinthians campeão da Copa do Brasil. Porque eu quero pelo Luxemburgo, pela força do Corinthians, porque eu acho que o Corinthians merece. No entanto, tendo em vista a montanha-russa que, tem Renato Augusto? Se tem Renato Augusto, tem chance de tudo. Michele, porque com ele o time é só voltarmos. Ele é outro time. Desculpe. Paulinho machucado. É só voltarmos na decisão da Copa do Brasil o ano passado. O Corinthians foi para o Maracanã praticamente já sem nenhuma chance. Era o que todo mundo falava, o Flamengo vai atropelar. O que aconteceu? Mas passou assim, foi nos pênaltis. O Flamengo era o grande favorito o ano passado. Foi o campeão. Foi o campeão. Corinthians. Foi o campeão. Mas foi como? Com as calças na mão. Com a bacia na mão, com o que você queira. Porque a Copa do Brasil tem esse tal do imponderável, que é o grande barato, que é a grande atração do torneio. Mas sabe qual é o imponderável que não tem no Palmeiras? Se o Abel saísse do Palmeiras e entrasse um Vitor Pereira, aí sim... Quem desclassificou o Palmeiras o ano passado na Copa do Brasil? Você se lembra? Não. O São Paulo. Mas calma. Teve um VAR complicado. Ok, mas ele não pode... Mas o Palmeiras já foi eliminado pelo... Gente... Obrigada, Pini.
CRB, né? E por times menores. Então, também, assim... eu não sei, Garrafa. Uma situação é que você colocou pra gente, e acho que a gente foi meio no óbvio aqui. Deu pra mim, a final minha deu Palmeiras e Atlético Paranaense. A sua final deu... Palmeiras e Grêmio. Você tirou o Flamengo da parada. Eu tirei o Flamengo. Eu não tiraria o Flamengo. Mas eu tirei o Flamengo pro Atlético Paranaense. Você tirou o Flamengo pro Grêmio. Aí você tá de sacanagem, né? O Furacão é um time muito ajustado. Bom, e o Sampaoli, gato fogueteiro, eu não acredito mesmo. Você assistiu ontem ao vivo, aqui no Gazeta Esportiva, a festa de aniversário do programa de 33 anos. Tá na hora de conferir um pouquinho dos bastidores dessa cerimônia, tudo que rolou lá. Pode colocar na tela, Fini. Aniversário que se preze tem que ter festa, né? Lógico, claro. Ainda mais quando o aniversariante da vez tem motivos de sobra pra comemorar. No último domingão, o nosso querido e amado Gazeta Esportiva completou 33 anos no ar e quem ganhou um presentaço daqueles foram esses sortudos aí, ó. 20 telespectadores do programa foram escolhidos pela nossa produção para participarem junto com a gente de um coquetel topíssimo no Reserva Cultural aqui na Avenida Paulista, no número 900, para celebrar mais um ano de vida da principal atração do mundo dos esportes, o Gazeta Esportiva, uai. Bacana, uma satisfação muito grande estar aqui. Tô feliz pra caramba. Já comi, já tô de barriguinha cheia aqui. Comeu pra caramba, então. Foi você que acabou com a comida, então? Não, porque não cabe no estômago. Já acompanho há 15 anos já, desde 2007, 2006. Sou corintiano, sempre, todos os dias, não perco um programa de vocês. O que você tá atrapalhando? Eu te peguei. Nossa, é um dia emocionante pra gente comemorar essa data e a gente fez um trabalho muito grande de pesquisa para descobrir a data de nascimento do Gazeta Esportiva. Então a gente consultou o historiador, a gente foi atrás de registros no jornal Gazeta Esportiva e aí a gente descobriu esse dia 4 de junho. Eu acho que é uma data marcante para nós, para o público que nos prestigia e para essa fase que o Departamento de Esportes da TV Gazeta está vivendo de entregar um conteúdo muito alegre, com muita informação, bem ao encontro daquilo que o nosso público espera. Berto, quem que você mais gosta aqui do Gazeta Esportiva? Olha, na verdade, a Michele. Porque ela é uma simpatia, como eu falei, uma simpatia, ela traz uma leveza. Tirando eu, que é o que você mais gosta, e o Garrafa, que é o segundo que você mais gosta, que tá ali olhando a gente, quem que você mais gosta aqui no Gazeta Esportiva? Salazar. Não, esse não. Ô Garrafa, ele gosta do Salazar. Salazar, além de falar do meu Corinthians, é outro também que me responde no Instagram. Como é que é dirigir essa galera toda, esse time do Gazeta Esportiva? É sempre um grande prazer e um orgulho participar da minha... Tô sabendo que tá tendo uma parceria aí, Rádio Gazeta, Gazeta Esportiva, conta pra gente. Nossa, muito legal isso, né? Afinal, nós somos uma família aqui na Fundação Castelíbero, né? Tem que ter essa parceria. E a gente entrevistando os artistas, hoje falei com o Paulo Ricardo, mandou beijo pra todos vocês, adoro o pessoal da Gazeta, falou que quando ele tem chance, que ele tá em São Paulo, ele assiste o Gazeta Esportiva. É um prazer grande participar, ter vocês junto com a gente nesses 33 anos, porque é uma vitória grande, né? Porque aqui a turma toda é dedicada, principalmente ao esporte, né? É um prazer grande estar com vocês todos os dias aqui na TV Gazeta. Um abração, Beto Rivera. Você errou a matéria, né? Que lindo! Olha aí, gente, vamos levar uma garrafa. Principalmente nós somos uma... Todos o pessoal da Reserva Cultural fez pra gente. Não muito obrigada. Um beijo, seu Jean. pedacinho do bolo.
Você comeu? Sabe aquele negócio? Comi, mas sabe aquele negócio de querer levar o bolo pra cá, um pedacinho na festa? Acabou. Aí acabou, fui lá, tipo, cadê o pedaço pra levar pra casa? Eu cheguei tarde, né? Eu já cheguei com o guardanapo, sabe aquele negócio? Tem um pedacinho pra levar. Eu queria ter raspado tudo, sabe assim? Mas não podia fazer assim, precisava manter a linha na festa, né? Sim. Mas olha, foi muito gostoso conhecer os nossos telespectadores, foi muito legal estar com vocês. A gente faz o programa pra vocês terem um fim de tarde mais leve e com muita informação. E muita gente perguntava, todos esses que estavam aqui perguntavam assim, cadê... Quem é o Fini? Quem é o Fini? Então, para você que está em casa... Aliás, o meu tio, Sérgio Palmeirense, perguntou quem é o Fini. Tio, é esse aí, ó. Vai, solta o som. Solta. Com áudio. Essa galera toda, esse time do Gazeta Esportiva. É sempre um grande prazer e um orgulho participar da minha... Sei. Ai, que legal. É sempre um desespero, né, Fini? É sempre um pânico. Ei, Fini, José fez careta pra mim. O Zé fez careta pra ele. Ele te desconcertou. Ai, foi muito legal, gente. Foi muito gostoso. E em breve, quando a gente atingir 500 mil no nosso youtube.com/Gazeta Esportiva, nós vamos fazer uma festa especial com você, telespectador. E no YouTube do Mesa Redonda, que tá com 470, alguma coisa assim também, quando atingirmos um número redondo, mais uma festa com os telespectadores do Mesa Redonda. Bora lá. A gente gosta de festa, né? A gente já gosta, tem que festejar enquanto tá vivo, né? Porque depois não dá mais. Agora se cair. O Santos entra em campo daqui a pouco, 9h30 da noite, contra o News Old Boys pela Copa Sul-Americana na Vila Belmiro. A escalação do Peixe deve ser a seguinte: João Paulo no gol, Natan, Messias, Luiz Felipe e Lucas Pires na linha defensiva, Alisson, Dodge e Lucas Lima, Mendonça, Soteldo e David Washington. Marcos Leonardo deve ficar como opção para o técnico Odair Hellmann, pois já voltou do Mundial Sub-20. O Peixe tem 4 pontos no terceiro lugar e precisa vencer o líder News para aumentar a chance de classificação. O que vocês acharam dessa escalação? Dá para o Santos ganhar do News Old Boys, gente? Dá. Agora, eu tenho um pouco de receio da zaga, né? Luiz Felipe está de saída, vai jogar porque não tem Bauerman ainda. Os laterais do Santos eu desconfio. Agora, o time tem bons jogadores, como eu já falei várias vezes, o Miller também sempre exalta isso, né? Do meio para frente, o Santos tem bons jogadores, esse Dodge é bom, Lucas Lima tá jogando razoavelmente bem. O Soteldo vai sair? O Soteldo tá aí de novo no time. Não sei se o Santos vai contratá-lo ou não, mas tá no time hoje. Marcos Leonardo, uma opção, né? E esse menino aí da base também, o Washington, podendo dar conta do recado no ataque. Acho que dá pro Santos vencer a partida, sim, ainda continuar sonhando. Talvez o que torne o Santos favorito hoje venha a ser o fator campo. Porque o que o Santos apresentou nos 2 últimos jogos, onde não venceu, não deixa esse ar de confiança. O Santos vinha numa crescente, aí deu uma queda e agora é o momento da retomada. E se não retomar, há quem diga que o Odair Hellmann também fica livre na praça. Né? Infelizmente, futebol é resultado. O Odair Hellmann está muito pressionado. Acredito que dá para o Santos fazer um bom resultado, até em função desse meio campo para frente. O Santos é uma equipe, quando joga na Vila, ela ganha esse fator de superação. Então, acho que o ideal seria, primeiro, a vitória e depois a permanência do Odair Hellmann. Porque se você mexe com o Odair Hellmann, agora na metade do campeonato, com janela de transferência aberta, aí você vai iniciar todo um trabalho, a coisa já está complicada. Vai fazer o quê, gente? Vai por quem lá no lugar dele? Tirar o treinador só para justificar para a torcida é um grande equívoco. Tá remando contra a maré, é muito difícil, né? E como eu gosto... Tá falando isso porque é Santos? Ou não? Também tem a ver, mas é a dificuldade que o Santos tá enfrentando nesse momento, né? E como eu gosto de News Old Boys, recordar é viver 92 e 93. E Rosário, tem boas recordações de Rosário. Nossa qualquer dia eu conto a história minha e de Bielsa na final da Libertadores de 92, São Paulo e News. Aonde foi? Aqui? Foi a final no Morumbi, transmissão da Gazeta. Eu não posso... Guarda pra depois do recado que eu vou dar. Guarda pra depois. É boa essa história. Eu tava achando que era alguma... É boa. Eu tava achando que era alguma história que vocês dois iam contar de fundo sexual. Porque a minha mente tá pensando no quê? No Prolib, né, gente? Não deixa de ser. E você tá desanimado com a sua vida sexual? Não pode. Se você perdeu o desejo, não fica mais animadinho naquela hora boa, tem que ficar. Acabe de uma vez com a impotência, com ejaculação precoce, com falta de desejo. Como? Com o Prolib ionizado embaixo da língua. Ali, ó, 6 jatinhos, 40 minutos antes da relação sexual. Pá! Num passe de mágica, você vai voltar aos tempos de adolescente, aquele calor, aquele fogo, aquela energia. Lembra como era bom? Só o Prolib pode fazer isso por você. Tem oportunidade única,
Pra você também que não tem nenhum desses problemas, pra você que tá ali, tá bem, mas quer fazer bonito na hora H, dia dos namorados, vamos turbinar a relação? Bora lá, hein? Atenção lá em casa, vamos turbinar essa situação. Tem promoção loucura da diretoria. As 100 primeiras ligações que ligarem agora, 18 e 23, vão adquirir o legítimo ProLib com o desconto mais sensual da TV, 69% de desconto, e vai ganhar um kit sedução, bom demais. 0800 208 9414. Se eu tô falando é porque é bom, liga lá. 0800 208 9414 ProLib. Ha! Vamos colocar o José Paz na conversa por aqui? Boa noite, José Paz. Estou sabendo que você está com notícias quentinhas do Tricolor. Já já o Silvestre conta os bastidores da vida dele, amorosa. Não faz segredo pra gente, Zé. Conta tudo do São Paulo, por favor. Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Curioso aqui pra escutar esse bastidor aí do nosso querido Alexandre Silvestre aqui no Gazeta Esportiva. Bora falar do Tricolaço. Treinou hoje de manhã, às 11 horas da manhã, aqui no CCT da Barra Funda, aqui no número 2724 da Avenida Marquês de São Vicente. Já avisando o próximo confronto, quinta-feira lá no Morumbi contra o Tolima. Jogo importante aí da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O São Paulo tá no grupo D, tem 10 pontos. Se ganhar do Tolima, tá classificado então para a próxima fase da competição. Lembrando que o São Paulo ainda tem mais um jogo por fazer nessa fase de grupos. Pega o Tigre da Argentina, também no Morumbi, jogo importante aí para o Tricolaço nessa sequência aí de 2023. São Paulo que estava a 11 jogos sem perder no comando técnico do professor Dorival Júnior, perdeu as últimas 2 partidas para o Sport na Copa do Brasil e também para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Então é hora de virar a chavinha, porque tem 3 jogos em sequência no estádio do Morumbi. Pega o Tolima, depois o Palmeiras, esse jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, ainda não é o confronto da Copa do Brasil. Na sequência tem o Atlético Paranaense. Então são sequências aí, são jogos importantes nessa sequência de 2023, e a gente vai escutar o professor Dorival Júnior falando justamente sobre esse jogo de agora contra o Tolima, já projetando aí os outros jogos do São Paulo na sequência, tanto Palmeiras quanto também o Atlético Paranaense, porque contra o Grêmio o Dorival poupou algumas peças importantes, o Luan, o Gabriel Neves, o Luciano, jogadores que ficaram no banco de reservas. Nestor nem viajou lá para Porto Alegre. Então vamos conferir aí Dorival Júnior aqui no Gazeta Esportiva. Roda aí! Mas a decisão é no meio de semana e a importância desse jogo será fundamental para a nossa sequência. Então não tem, eu resguardei sim um ou outro jogador, principalmente os que tinham cartões. Temos que ter uma equipe forte no final de semana, mas temos que ter uma equipe muito bem preparada para o meio de semana, que será um jogo decisivo e o que nos dará a classificação e a possibilidade de uma ida às fases mais importantes da Copa Sul-Americana. Então, para nós, o jogo será decisivo e podem ter certeza que voltaremos a fazer perante o nosso torcedor um grande jogo e vamos buscar, se Deus quiser, o melhor resultado. Para falar um pouquinho do Marinho, né, Michele, aqui no Gazeta Esportivo, o Carlos Belmonte, aí, o homem forte do futebol aqui do São Paulo, esteve lá no sorteio hoje da Copa do Brasil, falou com a imprensa depois do sorteio, nada de muito novo, o Marinho segue negociando aqui com o São Paulo, a questão salarial, como a gente trouxe aqui em primeira mão, é o que está pegando nesse acerto entre São Paulo e Marinho, então, por enquanto, a situação tá a mesma. Só para me defender em relação ao VT dos bastidores da festa, não fiz careta nenhuma pro diretor, viu, Michele? É que ninguém me leva a sério, nem minha mãe me leva a sério. Então, quando a gente tá conversando lá em casa, por exemplo, eu, minha mãe, minha esposa, tá todo mundo dando risada, não falei nada. Tá todo mundo ali, você não dá para levar a sério. E o filho é a mesma coisa, não me levou a sério. Eu estava fazendo uma entrevista de garbo e elegância, seríssima, com o diretor do programa, uma coisa séria. E ele o quê? Em tom jocoso começou a rir da minha cara. Um absurdo, viu, Michele? Quero protestar aqui ao vivo e agora devolvo para vocês aí, para depois assumir as consequências disso que eu falei no ar. Tchau, daqui a pouco eu volto. Vai ter consequências, Zé, porque você sabe como ele é, né? Um pouco vingativo. José Paz não volta hoje. Falou que você não volta, Zé, hoje. Ô, coitado, Zé. Ai, meu Deus. Fala agora, vamos falar, tem sequência de jogos do São Paulo no Morumbi. Isso vai ser bom? Porque, nossa, o que aconteceu com o São Paulo? Deu uma caída, Comenta, né? Você sério, que depois eu vou contar a minha história de 92, São Paulo e News, final da Libertadores. Vou gastar meu tempo com isso. Ai, gente, queria até uma rosquinha de coco pra Comenta sério, sempre comento sério, Silvestre. O negócio é o seguinte, o São Paulo, Michele, o problema, e o Chico alertou isso no Mesa Redonda, o São Paulo ele pegou alguns adversários, sem tirar o mérito, adversários da parte baixa, da parte baixa da tabela, da prateleira baixa da tabela. E aí ele começa a mudar esse patamar.
Ele tem jogos em casa? Tem, isso é importante, claro que é importante. Mas tendo como premissa que ele acabou se complicando até com o Sport, São Paulo tem que tomar cuidado. Ele pega Fluminense, ele pega Palmeiras. É o Fluminense do Diniz, né? São times que estão numa posição acima do São Paulo em termos de classificação. Então isso é complicado. O fato do São Paulo ter uma queda agora, essa oscilação, é natural. Silvestre, você em casa está acompanhando. Porque o Dorival chegou, não tem uma estrutura de time ainda, não tem uma estrutura. Uma coisa é o Abel mexer uma ou outra peça, como o Guto disse até domingo no mês. Outra coisa é o Vanderlei tentar montar uma estrutura de time, o Dorival tentar montar uma estrutura de time, o Dorival no São Paulo, o Vanderlei no Corinthians, coisas que eles ainda não têm. Então essa oscilação, ela é natural, mas a cobrança, ela vem de qualquer jeito, Silvestre, porque o campeonato tá aí, o São Paulo estava no G4, já caiu para 7º, e se não ganhar vai caindo mais. Então. O Corinthians está ali patinando para sair da zona de rebaixamento, situação complicada para esses dois clubes. Então posso voltar ao ano de 1992? As suas glórias vêm do passado. Final São Paulo e News, que foi transmitida aqui pela Gazeta com narração do Galvão Bueno. São Paulo ganhou 1-0 no tempo normal e depois nos pênaltis, num dos jogos mais incríveis da história do São Paulo. Hora do almoço, eu vou comer no Hilton Hotel. Eu trabalhava com meu pai no centro, estava com meu ingresso de arquibancada lá, anel superior, guardadinho. Eu ia almoçar, enforcar o trabalho à tarde e já ir para o Morumbi, já na metade da tarde. Beleza. Estamos no Hilton Hotel, ali no centro, quando eu me deparo com o time do News. Por acaso, os caras estavam hospedados no Hilton Hotel. Salão de refeição dividido ao meio e do lado de lá, El Loco Bielsa, o técnico do News, que para mim naquela época era um desconhecido, mas se transformou no Bielsa. Hoje técnico da Chamei o Metri, a sócia do meu pai era uma espanhola, então em castelhano, comprei uma garrafa de vinho da mais baratinha, mandei entregar com um recado no guardanapo escrito pela sócia do meu pai em castelhano para você afogar as suas mágoas hoje na madrugada. Aí fiquei olhando de longe, o Metri foi lá, levou o vinho, ele olhou, pegou o papelzinho, eu acho que eu mexi com o emocional dele um pouquinho. Eu também tenho participação nesse título. Aí ele pegou e não quis o vinho? Não, ele recusou o vinho. Tudo bem, fica a história para a eternidade. E aí depois da noite eu fui lá pro Morumbi e quase morri do coração. E ficou feliz. E deu tudo certo. E aí ele pensou, puxa, eu devia estar com aquele vinho para afogar minhas mágoas. Então. Histórias do futebol. E aproveitando, Michele, mandando um abraço aqui pro pessoal lá da Ortopower, que nos receberam lá na feira de produtos cirúrgicos, farmácia, com o pessoal da Cinete. O Yuri, que é flamenguista, tá feliz da vida com o Flamengo, que ontem meteu um 4 no São Paulo. E o Henrique, lá no Recife, o pessoal da Ortopower também nos acompanhando. O Henrique, que tá feliz da vida com o esporte. Ele venceu, mas não se classificou, mas tá bem na Série B e tem o Wagner Love como artilheiro do Brasil. O Flamengo meteu 4 no Vasco. No Vasco. Não coloca na conta do São Paulo essa também, meu. É verdade, beleza. Vocês têm o que contra o São Paulo? Ontem teve clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo goleou o Vasco e jogou o rival numa crise. Vamos assistir. Flamengo e Vasco no Maracanã e o jogo começou com um golaço digno de clássico. Olha essa chapada do Pulgar no ângulo. Não é a do chileno, mas não foi o único gol surpreendente da noite, não. Vai vendo aí, olha só. 2 minutinhos depois, ainda com 15 de jogo, olha, se liga esse buraco na zaga do Vascão. Aí o Gerson foi pra rede. O primeiro tempo estava eletrizante e o Pedro Raul quase descontou, só que ele parou na trave. O Arrascaeta foi outro que também parou na trave. E ainda antes do intervalo, o Ayrton Lucas fez o terceiro do Mengão e de pé direito. É o lateral nível seleção brasileira mesmo. E olha o que ele fez no 4º gol do rubro-negro, como uma flecha. Na etapa final, o Vasco até pressionou, mas conseguiu só um golzinho de honra com o Jair cobrando pênalti. Final, Vasco penúltimo colocado do Brasileirão 1, Flamengo 4. Gente do céu, cada história que o Silvestre está contando aqui das histórias do passado.
Vocês vão comentar ou eu vou pro Rodrigo França? Gostaria muito de falar. Fica todo mundo empolgado. O Flamengo é isso. O Sampaoli é assim. É uma no cravo, outra na ferradura. Cada enxadada uma minhoca. Foi uma partida sensacional. Para quem gosta de futebol, é legal ver o Flamengo jogando. O Flamengo que tem proposição, que vai ao ataque, é um grande barato. Agora, na Copa do Brasil, até quando jogava em mata-mata pelo Santos, São Paulo chegou a perder classificação no Pacaembu pro River do Uruguai. Porque com essa proposta maluca de só ir ao ataque. Não sou contra ir ao ataque, acho que sim, mas você tem que ter uma equipe equilibrada. O Flamengo passeou ontem lá no Maracanã, 4-1. O Vasco tem que ficar extremamente atento com o rebaixamento, está se afundando no rebaixamento e, lamentavelmente, ocorreu depois da partida, nós não temos as imagens, não temos o direito das imagens, não nos foram cedidas, de um atentado à sede do Vasco da Gama. Nossa, parecia porque aquilo a guerra do atentado. Golfo, gente. Porque aquilo não é caso de torcida, a torcida ficou irada com 4-1 e foi lá. Não, aquilo é caso de terrorismo. Os caras fizeram... metralharam a porta da sede de São Januário, né, uma sede histórica, de um clube histórico, e o Vasco da Gama foi pior ainda, porque o Vasco, entendo que o time não foi bem, mas não admite. Como mas? Não tinha que usar a palavra entendo, entende nada. Como entende? Tem que se lamentar. Repudiar e apurar e prender esses criminosos, porque não são torcedores do Vasco da Gama, não representam o Vasco da Gama. Chegou a hora de acelerar pelas pistas com ele. Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Muito boa noite, Rodrigo França. Como foi de viagem para Mônaco e Barcelona? E não é de férias, é a trabalho na Fórmula 1. Pois é, Michele. Boa noite para você, Garrafa, Silvestre, todo mundo que está assistindo. Foi demais, né? Incrível poder viajar, como você falou, não só para esses lugares, né, como Mônaco e Barcelona, mas também para trabalhar. E a gente assistiu 2 provas bem movimentadas, mas as 2 com o mesmo vencedor, Max Verstappen. Isso não era surpresa, né? O piloto da Red Bull ganhou as 2 provas e disparou rumo ao tricampeonato. Ele agora está apenas a 1 GP de igualar uma marca histórica, as 41 vitórias de Ayrton Senna, né, que é um marco, né? E o Verstappen tem mais corridas que o Senna, inclusive, né? Ele vai atingir isso com 170, 175 GPs. Em Barcelona, eu também acompanhei a Fórmula 3, onde tem Brasil liderando o campeonato, com o jovem talento Gabriel Bortoleto, olho nele, e também o nosso país está brilhando na Fórmula 2, que é a divisão logo de acesso, com o Enzo Fittipaldi chegando em segundo no último domingo, e ele que é piloto da Red Bull já está chamando a atenção da equipe principal também, então isso é muito bom. E o Brasil também coleciona conquistas nos Estados Unidos, com o Nick Giafone liderando a USF Juniors, divisão de acesso da Indy. E como é tradição aqui no Momento Velocidade, brasileiro que vence no exterior manda um recado pra gente na TV Gazeta. Fala pessoal, voltando de um fim de semana nem um pouco tranquilo em Virgínia, chegamos lá sem conhecer a pista, a equipe não conhecia a pista com esse carro de 2023, então a gente teve que construir tudo do zero e ser competitivo o mais rápido possível, exigiu muito trabalho, muita dedicação e muito foco durante aqueles 3 dias, mas a gente foi muito feliz em voltar com 2 vitórias e um pódio, excelentes pontos para o campeonato, agora é foco em Mid-Ohio na segunda semana de julho, é uma pista forte da equipe, eu espero poder estar competitivo. Um abração. Verstappen. A gente está perguntando aqui nos bastidores com quantos anos pode dirigir na Fórmula 1, né? E essa regra foi mudada pelo Verstappen. O Verstappen eu estava, inclusive, no dia que ele foi anunciado. 16 anos foi anunciado como piloto. Depois, criou-se uma regra que tem que marcar vários pontos em categorias de base para chegar. Então, assim, com 18 anos já seria permitido, mas não tem uma idade... a idade mínima seria 16. Tá. Mas hoje em dia o piloto não consegue mais. Até porque tem lugar, aqui no Brasil você tem que ter 18 para dirigir o automóvel, mas nos Estados Unidos, dependendo do estado, você dirige com 16. Mas 16 você pode já dirigir. Isso, então o Nick já foi, inclusive, estava tirando carta, ele corria 240 por hora em Interlagos, não podia correr aqui a 50 na Paulista. Bom, no Brasil, o fim de semana também foi de muita velocidade com a Copa Truck em Londrina, onde 4 provas foram disputadas e o piloto Beto Monteiro, da Universal Soluções Automotivas, saiu na liderança do campeonato e também falou com a Gazeta. Fala galera, falando aqui da equipe já, caminhão guardado, já pronto para a revisão e se preparar para a próxima. Muito feliz com o final de semana, um pouco tumultuado no sábado, mas com a vitória no domingo na Corrida 1, muito feliz com a liderança do campeonato.
E é isso, vamos para a próxima aí, trabalhando. O campeonato está muito competitivo, ponto a ponto sendo disputado e promete ser muito difícil o resto do ano. Então, vamos para cima. Valeu! Valeu, Beto. Obrigado aí por esse recado. E a pista paranaense também recebeu a NASCAR Brasil. E mais uma vez a vitória ficou com o Leonardo Reis, que faz dupla com o irmão dele, que é o Rafael Reis, no carro da equipe de For You Immigration e também mandou um recado. Fala pessoal da TV Gazeta, aqui é o Leonardo Reis. Vim aqui falar um pouquinho dessa última etapa que tivemos na NASCAR Brasil em Londrina. Uma corrida 2 diferente, foi noturna e conseguimos a vitória. Eu junto com meu irmão aí garantimos a liderança do campeonato e vamos firmes em busca aí do título. Então só agradecer a torcida de todos, ao meu patrocinador de For Your Immigration e vamos firmes, galera. Valeu! Valeu. Boa, Léo. Também é outro que está chamando bastante atenção e está querendo fazer carreira na NASCAR dos Estados Unidos. Então olho nele também. E nesse fim de semana também tem uma prova histórica, a famosa 24 Horas de Le Mans, que completa exatos 100 anos em 2023. Olha. Passou o filme ontem, né, do Ford versus Ferrari, é dessa corrida. E quem tem dominado essa prova de longa duração é a equipe Toyota Gazoo Racing, que inclusive convidou ontem o Gazeta Esportiva para um bate-papo com o piloto argentino Petito Lopes, esse aí que está na tela. Ele é o campeão dessa prova e a cobertura completa você confere na nossa página aqui no site da Gazeta Esportiva, né, no meu blog, e também vai ter mais automobilismo nesse próximo domingo, às 8h20, aqui no Momento Velocidade na TV Gazeta, um pouco antes de vocês no Mesa Redonda. Michele. Valeu, Rô, muito obrigada. E só dando a informação para vocês, 16 anos pode dirigir no Brasil só se for emancipado, certo, Silvestre? É isso aí, é uma exceção. Mas para acelerar na cidade. Emancipado, e aí ele pode... Mas a carta é com 18. Isso. Então, a garotada, juízo. Obrigada, Rô. Até domingo, 8h20 da noite com o Momento Velocidade. Valeu, beijo. Até mais. Tchau. Chegou a vez do Corinthians por aqui. Os bastidores políticos do clube estão fervendo. E o Salazar está no Parque São Jorge para te deixar muito bem informado. Boa noite, Salazar. Os candidatos a presidente já estão definidos? Só tem maluco. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Michele, ainda não estão definidos todos oficialmente, mas a gente já escuta muitos nomes, muitas situações, muitas negociações e conversas. Para resumir para o nosso telespectador, a situação é a seguinte: em novembro nós teremos eleição para presidente, né, e também para o conselho e tudo mais, aqui no Parque São Jorge. O colégio eleitoral ali tem normalmente cerca de 3.500, 4.000 votos, eles que definem o futuro do clube. E hoje nós temos, dá uma olhada na telinha, uma situação confirmada na oposição, que é o Augusto Melo. O Augusto Melo é o candidato de oposição, ele superou o Mário Gobi na última eleição, ficou ali em segundo atrás do Duílio Monteiro Alves, e nesta eleição atual é uma opção muito forte. Augusto Melo vem como uma opção muito forte, candidato de oposição. Depois dele nós temos aí o André Negão, famoso André Negão, André Luiz de Oliveira, aqui popularmente conhecido como André Negão. Ele deve ser o candidato da situação. Depois das últimas reuniões entre as chapas de situação, ficou ali decidido que o André Negão, sim, será o candidato da situação a tentar ali suceder o mandato do Duílio Monteiro Alves. Ele ainda não lançou a candidatura oficialmente, mas essa será sim a tendência. E o Paulo Garcia é a dúvida aí, porque o Paulo Garcia é o candidato que pode aparecer como opção de terceira via, mas o Paulo Garcia precisa primeiro resolver se vai conseguir se desvincular das suas empresas até lá. No final de julho é que o Paulo deve dar essa resposta aos conselheiros aqui do Corinthians. Aí o pessoal pergunta, e o André Sanches? Bom, a informação que eu tenho é que o André Sanches não vai disputar a eleição, não vai se candidatar. Claro que a gente sempre fala não deve, porque até novembro, né, tem muita água para rolar, muita coisa pode acontecer, mas a informação nesse momento é que o André Sanches não deve mesmo se candidatar à presidência do clube. O clima está tão quente por aqui que o Herói Vicente, diretor jurídico, importante peça dentro aqui da diretoria do Corinthians, ele que era de oposição, veio para a diretoria do Duílio Monteiro Alves. Ontem ele pediu demissão, pediu para sair por não concordar com a maneira como o grupo de situação estava levando essas questões, por não concordar, por exemplo, com a candidatura do André Negão. Enfim, clima muito pesado por aqui, clima cada vez mais quente, e no momento, sabe qual é a maior discussão? Urna eletrônica ou cédula de papel? A situação
quer urna eletrônica, que teve problema em 2018 aqui, gerou muita polêmica. E todo o resto ali de oposição quer cédula de papel, assim como foi na última eleição vencida pelo Duílio, que aconteceu sem problema nenhum. Nesse momento, essa é a grande discussão, além das candidaturas e tudo mais. Urna eletrônica ou cédula de papel, Michele? Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar de futebol de Corinthians Independente Del Valle. Salazar, quantos votos teriam que ser computados? Normalmente, Michele, não chega a 4.000 ou fica ali em 4.000 e poucos votos. E a polêmica, hein? Urnas eletrônicas ou cédulas de papel? Urna meu Deus do céu, voltamos a esse debate. Cuidado, Corinthians, cuidado, porque o Supremo Tribunal Federal é capaz de se meter nessa história, hein? Olha, Cuidado. Você acha o quê? Melhor papel ou urna? Eu entendo o seguinte, que a dúvida, A urna é rápida, a dúvida entre as pessoas que têm interesse lá dentro do Corinthians, interesse político, é urna de papel ou urna eletrônica. O torcedor está interessado se o Corinthians vai ganhar do Del Valle amanhã. Porque o corintiano de verdade, ele está preocupado, não quer saber se a urna é eletrônica. É lógico que esse é um assunto que o Salazar trouxe, é relevante dentro da política do clube. Não estou tirando a importância do assunto. Eu estou dizendo que o torcedor corintiano, né, esse sim, ele está preocupado do Corinthians ganhar do Del Valle amanhã. O Salazar vai falar, porque se ganhar do Del Valle amanhã, o Corinthians praticamente garante vaga à próxima fase da Libertadores. Agora, quem está preocupado... praticamente garante vaga, não. Deixa para decidir em casa na última rodada. Contra o Liverpool, meu amigo. Não sei. Contra o Liverpool. Não sei. Contra o Liverpool. Se o Corinthians ganhar amanhã, ele tem a obrigação de ganhar do Liverpool em casa. Agora, aqueles que têm outros interesses dentro do Corinthians estão sim preocupados com urna eletrônica, urna de papel. Será que é pro bem do Corinthians? Mas é uma preocupação justa. Eu que não sou torcedor do Corinthians, posso ficar preocupado com a eleição e não é com a urna, é com a qualidade dos candidatos. Eles que são. Eles que se resolvam lá dentro do Parque São Jorge, lá a política, porque o Corinthians tem sérios problemas, tem uma dívida para ser administrada. Eu tô falando isso porque eu, se fosse corintiano, não estaria animadinho, não. Sério? Sinceramente. Sério? Sinceramente. Na acepção da... Você acha que o torcedor Quando que vão corintiano... ser anunciados todos os candidatos? Eu não faço a mínima ideia. O Salazar, ele é um profundo conhecedor do Corinthians, ele mostrou um raio-x do quadro eleitoral. O torcedor corintiano, ele quer um time forte, né? Mas a política influencia. Lógico que a política influencia. É um assunto para você pode ser muito mais amplo. Mas o torcedor, o apaixonado, ele quer um time forte, independentemente de quem vença essa eleição. Agora, essas pessoas que tanto querem o poder no Corinthians estão preocupadas. Não, tem que ser de papel. Por que tem que ser de papel? Se urna eletrônica é muito melhor, muito mais rápido, muito mais seguro. Eu também acho. Entendeu? Mas por quê? Qual é o interesse? É amor ao clube? Essa é a pergunta que fica. É isso que eu não estou querendo desqualificar essa notícia, imagina, trazida pelo Salazar, que, repito, que sabe tudo lá de dentro do Corinthians, fez um raio-x. O problema é que o corintiano de verdade, ele está preocupado com o clube, com o Corinthians, se o Corinthians vai bem, não vai bem, isso passa pelo campo político. Agora, esses que estão brigando por urna de papel eletrônica, esses aí é problema. Olha, se liga, torcedor do Palmeiras, tá? Na sua vez aqui, o Verdão joga amanhã pela Libertadores, o técnico Abel Ferreira pode ter problemas para escalar equipes, José Paes. Qual que é a posição que está gerando mais dúvida aí, Zé, para o treinador? É o meio de campo, minha querida Michele Janela. O Palmeiras tem jogo importante amanhã no Allianz Parque, 21h30. Estarei lá trazendo todo o pré-jogo para vocês aqui amanhã no Gazeta Esportiva. Tem uma questão ali envolvendo o Gabriel Menino, né? Sentiu uma dor no pé esquerdo no último jogo do Palmeiras contra o Coritiba, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no último domingo. Ele sentiu um probleminha, é dúvida para esse jogo. Fabinho ou Jailson devem entrar, podem entrar ali na posição para que o meio campo então seja formado com o Zé Rafael, que esse é intocável do time do Palmeiras, assim como o Rafael Veiga, que está voltando de suspensão, né? Ele que não jogou contra o Coritiba. O Richard Rios seria uma opção ali no meio de campo, a gente sabe, né? O jogador que chegou aí recentemente aqui à Sociedade Esportiva Palmeiras, só que ele foi expulso na última rodada da Copa Libertadores da América contra o Cerro, por isso ele não pode jogar esse jogo de amanhã, jogo que pode classificar aí matematicamente o Palmeiras para a próxima fase. O Palmeiras está no grupo C da Copa Libertadores da América, tem 9 pontos, está na segunda posição, o Bolívar é o primeiro. Se o Palmeiras empatar amanhã, já está classificado então para a próxima fase. E aqui
na academia de futebol. Hoje foi treino do Palmeiras às 4 horas da tarde. Então tá todo mundo por aqui, ó. Vem cá, Giovani. Vamos mostrar, a galera toda reunida por aqui. Piquerez está parando para atender aqui a galera. Muitas pessoas já aqui, né, nos arredores da academia de futebol, muitos torcedores do Palmeiras. Vem cá, meu amigo, vem cá. Vem aqui, não, vem aqui. Como é que é teu nome? Guilherme. Guilherme, mostra a bandeira aí, Guilherme. Guilherme lá do Pará, veio do Pará só para ver esse jogo? Positivo, acompanhar o Palmeiras. Primeira vez em São Paulo e curtir o Palmeiras no Allianz Parque. Se é a primeira vez em São Paulo, primeira vez no Allianz Parque, como é que tá esse coraçãozinho aí, rapaz? Parece final de Libertadores, pulsando. Vai ser um jogo tranquilo, acho, Palmeiras. Quanto você acha que vai ser amanhã, Palmeiras e Barcelona? 5-0 com gol, um gol do Rony de bicicleta. Ave Maria, mas tá bem demais. Olha lá, o pessoal todo ali com bandeira. Meu amigo aqui, vem cá, você tá gravando nós aí, pai? Quanto que vai ser amanhã? O Palmeiras passa por 3-1. É? Isso. Tranquilo? Tranquilo. Sem erro? Sem erro, aqui a história é diferente. Então vai lá, ó, muita gente por aqui, ó. Vou mostrar aqui, Michele, a galera toda curtindo aqui. Cadê a minha amiga que tava com a placa aqui do Abel Ferreira? Ah lá, tá tirando foto lá. Vem cá, você é a esposa aqui do meu amigo, é isso? Irmã? E aí, primeira vez em São Paulo também? Primeira vez, a gente veio para realizar esse sonho aí de conhecer o Palmeiras, né? Hoje fomos no Allianz, conhecer o estádio. Primeira vez em São Paulo, viemos só pelo Palmeiras. Olha, eu acho que vai dar amanhã uma vitória tranquilaça do Palmeiras. Ó, minha amiga aqui, ó, caderninho na mão. Já conseguiu o autógrafo de quem aí? Já consegui do Piquerez, do Everton, Luan. Pera aí, mostra aqui pra câmera. Tá aqui, ó. Nossa, quanta gente, rapaz. Falta o Dudu, eu vim em busca do Dudu. Daqui a pouco ele passa aí. Se eu conseguir autógrafo do Dudu, eu vou tatuar em cima da minha tatuagem. Você tá maluca, mulher? Deixa eu ver onde você vai tatuar, mostra aqui. Em cima aqui, ó. Se eu conseguir o autógrafo do Dudu, eu vou tatuar aqui. Como é que é teu nome? Graziele. Ô, Graziele. Do Paraná. Dudu, pelo amor de Deus, sai aqui. Vem aqui falar com a Graziele que ela vai tatuar. Tem uma moça aqui que tá com uma placa falando que é aniversário dela hoje, tá pedindo aí um carinho do Abel Ferreira. Quem sabe o Abel passa por aqui, mas eu devolvo pra você aí, Michele. E com imagens da galera aqui, ó, todo mundo esperando o Abel Ferreira, o amor da vida dele, Alexandre Silvestre. Vai daí, Michele. Muito bem, é isso aí, o torcedor tá animado, né, tá esperando, é importante e ele atende todo mundo, né, Silvestre? Michele, todo mundo. Gente, qual é o problema de liberar o treinamento? Não é pra imprensa, tá? A imprensa já desistiu, ok? Custa liberar pra esse pessoal que veio, o cara veio lá, sei lá de onde, lá de cima do país. Pelo menos um dia, né? Um dia, um treino, 15, 20 minutos, tem uma arquibancada bem legal ali na academia, deixar o torcedor mais próximo do atleta. De trabalhar lá com torcedores. O que vai atrapalhar o aquecimento? Traz a torcida pro lado, deixa o Silvestre pra fora, pode deixar, a imprensa pode deixar. Eu tô defendendo a torcida. Põe a torcida pra dentro, o calor humano, porque aí, dá uma olhada, o cara passa no carro de 1 milhão, que ele conquistou com o trabalho dele, não se dá o trabalho de abrir a porta para tirar uma foto, põe a cabecinha para fora e tira uma selfie. Aí você tá exagerando. Mas custa deixar entrar lá, Silvestre. Tem jogador que sai do carro, mas é um ou eles outro, são solícitos com os torcedores e a segurança do Palmeiras até segurança improvisa. Do quê? Até improvisa, é para organizar, porque ali é entrada e saída de carro. Silvestre, pelo amor de Deus. Você tava indo muito bem. 15, 20 aí quando pessoas, você falou, pô, o cara não sai nem do carro. Parece que é um show. Que sai parece do carro, que é um sim. show do Rod Stewart, também é um show da Marília Mendonça, que não tá mais aqui. Precisa de uma grade. Gente, é só para organizar, é só para organizar ali a entrada e saída. Eu não estou defendendo a blindagem. Mas deixa eu só complementar, você pode complementar? A logística da porta da academia. O Abelista, segura aí que eu não estou criticando o Abel. Eu só estou falando que o Palmeiras... Eu sou mesmo Abelista. Mas eu não estou falando sobre o Abel. Chutar copinho, eu posso concluir a minha ideia. Eu posso concluir. Pode ignorar a pergunta minha, não tem problema. O Silvestre deixou... Você gosta de apoiar, hein, o Silvestre agora virou palmeirense, não tem jeito. O negócio é o seguinte, a crítica é, gente, custa deixar esse torcedor que vem de longe, que é apaixonado, que quer uma tatuagem do Dudu, vai fazer uma tatuagem no braço, custa deixar entrar lá na academia. Pode deixar eu entrar também, que eu não faço mal por nenhum. 10 minutos, 15 minutos o treinamento. Olha. Deixa o Silvestre pra fora, mas põe a torcida pra dentro. Ó, é complicado. Fechamos o nosso giro de repórteres com o Thiago Salazar. Você já falou de política. Salazar, quantos são os candidatos mesmo? Já tem? Quem são? Qual a data limite? Depois, só rapidamente, tá? E como que o Corinthians está se preparando para o duelo da Libertadores? É bem no pique, 5 segundos.
Vamos lá, Michele. Vamos sobre a política. Por enquanto, só tem um candidato confirmado, o Augusto Melo, né? O André Negão deve ser confirmado. Paulo Garcia é dúvida. Enfim, eles podem se candidatar até um mês antes da eleição. A eleição está marcada só para novembro, mas as candidaturas já estão sendo fechadas nesse momento, tá? Mas vamos então falar do que interessa. Como disse o Garrafa, amanhã tem Corinthians e Independente Del Valle no Equador, em Quito, 2.500 metros de altitude. O Corinthians então vai ter que encarar a altitude. O empate deixa o Corinthians numa situação muito complicada, dependendo do resultado dos outros. A verdade é que o Corinthians precisa vencer o Del Valle para depois depender das próprias forças contra o Liverpool aqui na Neoquímica Arena. Corinthians, que não vence fora de casa há mais de 2 meses, vai ter que quebrar esse tabu, inclusive com o Luxemburgo. O Corinthians ainda não venceu fora de casa com o Luxemburgo. E o técnico deve repetir a escalação que superou o Galo aqui na Neoquímica Arena, com 3 zagueiros, Fagner de um lado, Bidu do outro, Bidu que foi poupado, assim como o Renato Augusto contra o América, né? O Bidu poupado, o Renato entrou no segundo tempo, ambos devem ser titulares e a escalação deve ser a mesma que jogou contra o Galo aqui na Neoquímica Arena. Desfalque, Gustavo Mosquito, claro, continua tratando a lesão no joelho, só volta no segundo semestre, e Paulinho, que agora também para aí por tempo indeterminado, cerca de 8 meses, Paulinho, antes titular, agora fora, desfalque certo por causa desse problema no joelho. No mais, o Luxemburgo tem todo mundo à disposição, inclusive o Biro, que ele elogiou muito, e o Giovani, os dois que estavam na seleção sub-20. Corinthians viajou 2 dias antes para tentar se ambientar, se situar. Lá, o estádio tem um gramado muito bom, o estádio não tem pressão nenhuma, estádio pequeno, torcida fraca, tudo mais. É bola, é campo e bola. É lá que o Corinthians vai buscar a classificação amanhã, 7 da noite, em Quito, Michele. E nós, claro, vamos acompanhar tudo com um pré-jogo legal pra caramba amanhã no Gazeta Esportiva, 1 hora antes do jogo, aqui ao vivo. Beleza, aí vai ter hashtag Tá no Jogo amanhã também para vocês curtirem ao vivo. O Corinthians tem tudo para ganhar esse jogo, né, gente? Tudo não, dá para ganhar sim, Michele, por esse cenário que montou o Salazar, força máxima, o Independente não vai fazer um caldeirão, 2.500 não é La Paz, não é La Paz, mas Quito, tem o fator altitude, mas é altitude. E aí para cima. E o Del Valle é um time ajustado. Acho que vai ser mais difícil, ou é um melhor time do que o Atlético Mineiro que enfrentou o Corinthians, porque o Cudê poupou, o Hulk e mais alguns titulares. Então o Corinthians tem que jogar para sangrar até o final, arrancar essa vitória do jeito que der, para ainda sonhar na Libertadores. E a manutenção do time é um fator extremamente positivo, Michele, para o Corinthians. Isso. E o Renato Augusto joga? Renato Augusto começa, é o mesmo time que começou contra o Atlético. Tá. Entrar com o Renato Augusto até morrer, até não aguentar mais. E fazer esses 3 pontos. Só se me permite rapidamente, um beijo para minha Cambé, que hoje está de luto. Perdemos Zé do Carmo, um homem muito influente lá na política, um grande amigo. Um beijo a todos os queridos aí e os meus sentimentos à família do Carmo, lá em Cambé, no norte do Paraná. Muito bom. Bom, resultado da enquete. Qual que é o confronto mais equilibrado das quartas de final da Copa do Brasil? O pessoal disse que é o Choque Rei. 70% dos votos. Ó, o pessoal tá acreditando no São Paulo. Acabou, pessoal. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, Garrafa. Tchau, Silvestre. Tchau. Deixa o Silvestre fora e abre pra torcida, Palmeiras.